Por muito tempo, cara, eu vivi achando que respeito era algo que se conquistava sendo um cara gente boa, bonzinho e legal. A gente já falou muito sobre isso no canal, né? Se eu fosse legal, compreensivo, prestativo, se eu tivesse disponível para todo mundo, para mulher, se eu me preocupasse em não me incomodar, em não desagradar, então talvez as pessoas naturalmente me respeitariam mais. Mas isso nunca aconteceu, né? Na verdade foi o contrário. Quanto mais eu tentava agradar, mais eu me tornava invisível. Quanto mais eu cedia para todo mundo, mais as pessoas se sentiam à vontade para me ignorar. E quando eu falava, ninguém parecia que realmente queria ouvir. Quando eu tentava impor a minha opinião, sempre vinha alguém para me interromper e para falar em cima de mim, como se a minha opinião não valesse de nada. E eu vou te falar que foi assim por anos. Quando eu era moleque, ali minha adolescência toda, e eu não percebia, mas eu não existia com força pro mundo, sabe? A minha presença era fraca, a minha energia era leve demais, era maleável demais. Eu era aquele cara que eu sempre dizia sim para evitar problema. Eu falava desculpa qualquer coisa, sabe? Sabe aquele cara que falava baixo para não parecer agressivo? Aquele cara que sempre se explicava demais, como se ele precisasse justificar cada palavra que dizia. Cara, eu pisava em ovos. E sabe o que acontece com gente que pisa em ovos e que age dessa forma? As pessoas te testam, cara. E não porque as pessoas são más, mas porque a natureza humana é assim. As pessoas vão inconscientemente medir a sua força, cara. Elas vão te interromper para ver se você cede. Elas vão te dar um apelido pejorativo, zoado, para ver se você ri junto. Elas vão te desvalorizar ou desvalorizar suas ideias para ver se você realmente se encolhe. Elas vão abusar da sua boa vontade até ver até onde você pode aguentar. Até que ponto você pode ser um otário. E se você aceita isso de uma vez, você tá ferrando com a tua vida, cara. Porque agora você mostrou que é um homem que tolera desrespeito, que não coloca limite, que não impõe sua própria presença. Isso, no mundo real, é muito perigoso. Você sabe o que acontece com homens assim, cara? Homens assim são esquecidos. Eles são substituídos rapidamente. Eles são deixados para trás no mercado de trabalho, nos relacionamentos. Ninguém quer seguir um líder que se curva a qualquer desafio. Nenhuma mulher sente atração por um homem que precisa de permissão para existir. Nenhum amigo admira alguém que está sempre implorando por validação e nunca fala verdades na cara. E sabe qual que é o pior? O mundo nunca vai te dar o respeito de graça. Você tem que merecer. O mundo só respeita quem se respeita primeiro. Isso é uma frase que eu amo, cara. E se você acompanha esse canal diariamente, você precisa ter essa frase pra você. Porque foi essa frase que mudou tudo na minha vida. Esses vídeos diários aqui é uma conversa que eu tenho com você. Uma conversa que faz a gente evoluir junto. Eu lembro exatamente do dia que eu percebi isso, sabe? Era um encontro entre amigos que eu tava. Alguém fez uma piadinha ali comigo. Inclusive, acho que foi até uma irmã de um amigo que fez uma piadinha, aquela piadinha que cruzava a linha entre a brincadeira e o desrespeito. E como sempre, minha primeira reação foi rir junto. Fingir que eu não me importava, fingir que eu não tava nem aí. Mas algo dentro de mim se revoltou, cara. Eu tava cansado de aceitar tudo, sabe? De sempre ser o cara que levava tudo na esportiva, de ser o cara invisível na dinâmica social, aquele cara que era sempre o alvo. Eu era sempre o primeiro a ser zoado ali quando eu era molecão. E aí eu fiz algo que eu nunca tinha feito antes. Eu simplesmente olhei para a pessoa, olhei fixamente, sem piscar, sem rir, e segurei o silêncio, cara. A pessoa se mexeu, desconfortável, olhou para os lados, riu sozinha, tentou puxar o pessoal, tentando aliviar a tensão, mas eu continuei olhando, sem demonstrar raiva, sem precisar me justificar. E foi ali que eu vi, cara, que o respeito não é sobre gritar, não é sobre bater no peito e falar eu sou macho, vem pra porrada. É sobre você provar, não só com palavras, mas com atitudes, que você é forte e que todo mundo merece respeito. Foi aí que eu entendi que respeito é sobre energia. E naquele momento a minha energia comunicou: eu não aceito isso, eu me respeito. E se você quiser continuar na minha vida, você vai ter que me respeitar também. Por isso, pra mim, não tem raiva, não tem risadinha, não tem nada. Eu só quero que você perceba que eu não gostei desta merda. E foda-se se você estiver constrangido. O silêncio constrangeu
mais do que qualquer discussão. E o silêncio constrange. E pela primeira vez eu vi nos olhos da pessoa, das pessoas ao meu redor, na verdade, o que eu nunca tinha visto antes, que foi o respeito genuíno. E a partir desse dia eu comecei a aplicar isso em tudo. Eu parei de falar demais. Eu parei de pedir permissão para falar. Eu parei de me curvar a qualquer um. Eu não me curvo a ninguém, irmão. Não tenho medo de homem. Se respira oxigênio é um jogo justo pra mim. Parei de me curvar a mulher também. Mulher, irmão, é a mesma coisa, é ser humano. E algo mágico aconteceu. As pessoas começaram a me ouvir de verdade. As pessoas começaram a esperar eu dar minha opinião. Começaram a me tratar diferente. Então, dos 17 anos pra cima que eu comecei a entender esse jogo, tudo mudou. Na verdade, eu mudei primeiro. Eu tive que mudar primeiro. Eu vou passar agora rapidamente nessa conversa para vocês o que eu descobri, que foram 3 pilares para você realmente conquistar o respeito. Depois dessa mudança, eu percebi que tinha 3 fundamentos invisíveis que determinavam quem seria respeitado e quem seria esquecido. Se você dominar o que eu vou te falar agora, o mundo ele vai responder à sua presença de uma forma incrível, tá? Se você ignorar o que eu vou te falar agora, você sempre vai ser deixado de lado. Então, se eu fosse você, eu observaria cada ponto e ficaria até o final, óbvio, tá? O primeiro ponto é a sua comunicação define o seu valor. A maioria dos homens fala como se precisasse de permissão para existir. Eles pedem desculpas antes de dar uma opinião, famoso desculpa qualquer coisa, desculpa opinar. Eles se explicam demais, eles tentam convencer os outros de que são dignos de atenção, eles falam baixo, eles falam com hesitação, com nervosismo, como se não quisessem incomodar. E tudo isso transmite uma única coisa, fraqueza. Tá? Tudo que é expansivo, alto, claro, confortável é força. Tudo que é retraído, mas baixinho, sabe? Transmite nervosismo. Então, se você quer ser respeitado, a sua comunicação, ela precisa ser clara, direta e sem desculpas. Você vai se desculpar por quê, cara? Se você desrespeitar alguém, aí você se desculpa, mas se não, não precisa de desculpa, cara. Ao invés de falar, eu acho que seria legal se a gente fizesse isso, diga, vamos fazer isso, rapaziada? Ao invés de dizer, eu posso falar uma coisa aqui, se vocês me permitem? Diga, escuta isso aqui, rapaziada. Ao invés de você dizer, é que eu só queria te dizer que... Diga, é o seguinte, irmão. A sua voz precisa carregar a energia de um homem que tem certeza do que fala. É tudo sobre energia e intenção. O comportamento humano é incrível. Por isso que eu amo e por isso que todo dia, se você assistir esse canal, você vai evoluir um pouquinho. O segundo ponto é o silêncio e poder. Homens inseguros preenchem cada espaço com palavras. Eles se explicam demais, eles riem de nervoso para aliviar a tensão, eles tentam manter a conversa fluindo a qualquer custo, mas o homem que ele é respeitado, ele sabe segurar o silêncio. Ele não tem pressa para responder, cara. Ele não se justifica, ele deixa os outros sentirem o peso da sua presença e os outros só conseguem sentir o peso da sua presença com silêncio. Experimenta isso aqui. Na próxima vez que alguém te testar, ao invés de reagir imediatamente, espera 3 segundos antes de você responder e observa o desconforto das pessoas. Veja como o poder muda de mãos. O silêncio é um dos maiores sinais de força, um dos maiores que existe. Espera 3 segundos antes de responder a um insulto, uma discussão. O terceiro ponto é defina limites e nunca, jamais ceda. Se você aceita que as pessoas te interrompam toda hora, as pessoas vão te interromper. Se você aceita que as pessoas zombem de você toda hora, as pessoas vão zombar. Se você aceita desrespeito uma vez, o desrespeito nunca vai parar na sua vida. A partir de hoje, se compromete aqui embaixo nos comentários. Fala, eu me comprometo, comenta aqui embaixo. Tome uma decisão. A partir de hoje, nunca mais permita isso. Se alguém interromper, pare, olhe nos olhos e continue falando apenas quando a pessoa recuar. Se alguém fizer uma piada ofensiva, não ria. Apenas olhe, segure o silêncio e deixa acontecer. Se alguém passar dos limites, deixa claro que isso é inaceitável para você. Isso não significa você ser agressivo, cara. Significa que você se tornou um homem que se respeita. Você precisa se respeitar primeiro antes de exigir respeito do mundo. O mundo não vai te respeitar se você não se respeitar, porque o mundo vai testar. Somos animais racionais.
Quando você faz isso, algo poderoso acontece, as pessoas começam a te ver de forma diferente. Opa, esse cara eu não posso mexer, esse cara eu tenho que respeitar. Você não é mais um figurante, a merda de um NPC. Você se torna alguém cuja presença tem peso, cujas palavras têm importância. E no final das contas, esse é o segredo do respeito. Não tem técnicazinha mágica, caralho. Quando você realmente se respeita, o mundo inteiro segue o seu exemplo. O jogo muda. E você nunca mais precisa voltar a ser o mesmo. Mas para você se respeitar, você precisa de uma coisa que eu chamo de autoconfiança. E a autoconfiança, se você não sabe, é a capacidade de confiar nas suas próprias capacidades. A habilidade de confiar nas suas próprias capacidades de vencer. Isso te dá autoconfiança. Se você hoje tem muita dificuldade em se respeitar, provavelmente você tem duas coisas aí na tua vida, tá? Primeiro, você provavelmente tem uma voz sabotadora muito forte que vive falando mal de si mesmo, então você tem uma mente pensante que fica ruminando demais e fica se sabotando a todo momento, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não é bom o suficiente, dizendo que você é um merda. Então, se você tem uma voz na sua cabeça que fala muito mal de si mesmo, provavelmente você é um cara que acha que não merece respeito. O segundo ponto é que você não está acostumado a vencer na sua vida. Você não cumpre o que você se propõe a fazer. Você fala que vai treinar e fala que vai começar segunda-feira e nunca treina. Você fala que vai se alimentar bem e nunca começa. Você fala que vai tirar aquele projeto da gaveta e nunca faz. Você fala que vai estudar, vai ler um livro e nunca faz. Então, você fala que vai entrar na ordem e fica enrolando para entrar na ordem, porque você sabe que lá dentro vai ter conteúdo, que lá dentro você vai ter que estudar, que lá dentro você vai ter que ouvir uma resenha do livro. Não precisa nem estudar. Você vai ter que pegar seu fone de ouvido, colocar na orelha e ouvir um conhecimento que talvez não soe igual o vídeo de entretenimento de futebol ou sei lá que porra que você vê no YouTube. É óbvio que conhecimento exige mais da tua mente porque tá trabalhando a tua mente mais. Você não tá só relaxando e dando risada. Você tá pensando, você tá refletindo. Então dá mais trabalho você estudar. Mas se você não tem essa mentalidade, você não se respeita. Porque você não se acha merecedor, você não confia nas suas próprias capacidades. Para você confiar nas suas próprias capacidades, primeiro, para de ficar falando mal de si mesmo, começa a nutrir bons pensamentos e boas afirmações sobre si mesmo, e segundo, começa a cumprir o que você se propõe a fazer. Até com micro hábitos, eu vou levantar, arrumar minha cama, começa arrumando a cama. Eu vou beber mais água, começa bebendo água. Não precisa ser algo ousado como tirar uma empresa do papel, como botar um shape em 2 meses. Não precisa ser algo ousado, pode ser algo simples. Se você fala que vai entrar na ordem, entra. Clica no link da descrição e entra, que você sabe que você vai ter conhecimento, que se você estudar toda semana na ordem, você vai se transformar em uma pessoa irreconhecível em 3 meses, no máximo. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. Espero que você tenha gostado desse papo reto. E pela ordem.